A galinha pisou o alho, cortou a cebola e o bacon e pôs tudo na banha de porco para fritar. Correu até a horta, arrancou 2 espigas de milho e ralou no ralo que ela mesma havia improvisado com pregos e lata velha. Colocou a massa num prato, cobriu com pano úmido e emborcou na boca da panela com água fervente. Quando o cuscuz ficou pronto, misturou com o bacon dourado na banha e o cheiro que se formou foi daqueles que não pedem licença. Atravessam parede, cruzam cerca, sobem morro. Um fio de fumaça, carregando aquele perfume, invadiu a casa simples de varas do urubu. Ele estava lá, com a barriga roncando de fome, os olhos fundos de quem faz dias que não come nada que preste. Não resistiu. Levantou, foi até a porta da galinha e bateu com o bico cabisbaixo. Dona Galinha, lá em casa só tem um punhado de farinha e nada mais. Faz dias que não como nada gostoso. Só sinto o cheiro vindo da sua casa. A galinha olhou para ele. Olhou para o prato. Sem pensar 2 vezes, separou uma boa parte do cuscuz, embrulhou com cuidado e entregou nas mãos dele. O urubu comeu ali mesmo, em pé na soleira da porta. Saciou a fome e foi embora satisfeito, sem olhar para trás. Mas a galinha ficou olhando ele se afastar pela estrada de terra. E não conseguiu dormir naquela noite. Será que ele tem jantado? Será que está aquecido? Pobrezinho, quão miserável é a vida que ele leva. Ela ficava ali na cama, de olho aberto no escuro, com o coração pesado de quem sente a miséria do outro como se fosse a própria. Naquela mesma madrugada, o tempo fechou. A chuva veio forte, sem aviso, e antes que o galo cantasse, o urubu estava de volta, todo ensopado, tremendo de frio, os pés enlameados, o olhar de cachorro perdido. Dona Galinha, meu telhado tá cheio de goteira, não tem um canto seco lá dentro. A galinha não hesitou. Pegou o cobertor mais grosso que tinha, aquele que ela guardava para os dias de frio de verdade, e colocou nos ombros dele. Depois pegou a ferramenta e foi ela mesma consertar o telhado do urubu. No escuro, na chuva, subindo com cuidado para não escorregar, tampando buraco por buraco até o telhado ficar firme, voltou encharcada, sem reclamar. Coitado, quão miserável é a vida que ele leva. E assim foi. Dia após dia, semana após semana, a galinha levava comida, levava cobertor, consertava o que quebrava, amolava o machado quando ele não tinha força, carregava o que ele não conseguia. Ela dava sem medir, sem cobrar, sem guardar rancor, dava porque o coração dela era feito assim, largo, aberto, sem fundo. O urubu recebia tudo com um sorriso mole e ia embora. Nunca perguntou se ela precisava de algo, nunca olhou para o telhado dela, nunca perguntou se tinha sobrado comida no prato, mas a galinha não via isso. Ouvia e não queria acreditar, até o dia em que ela encontrou no fundo do seu próprio terreno algo que mudaria tudo. Era uma mina de ouro. Ela ficou parada, olhando para aquelas pedras que brilhavam no meio da terra escura. E a primeira coisa que veio na cabeça não foi o que ia comprar, nem o que ia construir. Foi o urubu. Ele que precisa tanto. Não posso ficar com isso só para mim. Chamou ele correndo. O urubu veio e quando viu o brilho do ouro, os olhos dele acenderam de um jeito que a galinha nunca tinha visto antes. Obrigado, Dona Galinha, por lembrar de mim. Vamos ficar ricos, vamos encontrar muito ouro aqui. Os 2 trabalharam juntos, cavando, peneirando, tirando terra com as mãos. Até que encontraram a primeira pedra grande, pesada, redonda, reluzente como o sol de tarde. Foi nesse momento que o semblante do urubu mudou. Algo passou pelo rosto dele. Um cálculo silencioso. Ele peneirou a garganta, ajeitou o pescoço e disse com uma voz adocicada demais para ser verdadeira: Dona Galinha, a senhora não quer ir buscar uma garrafa de água? Estamos com uma sede danada, não estamos? A galinha, sem desconfiar de nada, porque nunca desconfiava de nada, largou a pá, foi até o poço e encheu a garrafa com cuidado. Quando voltou, o urubu havia sumido. O ouro também. Ela ficou parada no meio do terreno, com a garrafa na mão, olhando para o buraco vazio. Demorou alguns segundos para entender. E quando entendeu, um fogo subiu pelo peito dela que ela nunca tinha sentido antes. Maldito, ingrato, vai pagar por isso. Gritava pela estrada, pela mata, pelos 4 cantos. Procurou no mato, no barranco, no caminho do rio. Nada.
O urubu havia desaparecido como se a terra tivesse engolido. Foi então que, no meio da procura, ela cruzou com um caçador. "Por que a senhora anda tão brava, dona Galinha?" Ela contou tudo: o cuscuz, a chuva, o telhado, o machado, as noites sem dormir preocupada com ele, e o ouro, e a garrafa de água, e o buraco vazio. O caçador ouviu tudo em silêncio. Quando ela terminou, ele ajeitou o chapéu e disse: "Eu encontro qualquer urubu. Sou especialista nisso. Me acompanhe." A galinha viu uma centelha de esperança naquele homem e seguiu sem hesitar. Chegaram até um bando de urubus pousados numa árvore seca. A galinha olhou de um lado para o outro. "Como você sabe que não está aqui se são todos iguais?" "Eu sinto", disse o caçador tranquilo. "Ele não está aqui." Foram adiante. Encontraram outro bando, esses disputando uma carniça no meio do caminho, empurrando, brigando, gritando entre si. O caçador mal parou. "Também não está aqui." Caminharam mais. A mata foi abrindo até chegar numa clareira com um lago de água cristalina. E lá estavam as garças, brancas, elegantes, banhando-se devagar, bronzeando-se no sol da tarde, com a sobrancelha erguida para o mundo. E no meio delas havia um urubu. Tomava banho como se fosse uma delas. Andava como se fosse uma delas. Fingia não ver a lama que ainda carregava nas penas. "É aquele", disse o caçador, apontando. A galinha arregalou os olhos. "Como você sabia? Como você sabia que era aqui e que era aquele?" O caçador olhou para ela com calma e explicou. "Urubu não pode pegar dinheiro, não pode subir de cargo, não pode ter uma virada na vida. Porque tem urubu que, assim que sente o peso do ouro na mão, muda por completo. Abandona o bando. Abandona os irmãos, os amigos, os que ficaram para trás. Vira as costas para tudo que foi e vai para o meio da nobreza, fingindo que sempre foi assim, se achando melhor, se sentindo gente fina." Fez uma pausa. "Quando um urubu some do bando depois de pegar ouro, é só procurar onde estão os ricos. Ele vai estar lá no meio, desconfortável, fingindo, mas lá..." O caçador levantou a espingarda. O tiro ecoou pela clareira. O urubu caiu. E ao lado do corpo, enrolado num pano surrado, estava o saco com o ouro. A galinha olhou para aquelas pedras que ela mesma havia encontrado no seu terreno, que ela havia chamado ele para dividir, que ele havia levado sem vergonha. Não sentiu alegria, sentiu uma tristeza pesada e antiga, a tristeza de quem descobre que foi generosa com quem nunca soube o que fazer com bondade, mas guardou o ouro e aprendeu. Nem toda miséria merece compaixão. Tem gente que é pobre de bens porque é pobre de caráter. E ouro nenhum muda isso, só revela. Compartilha essa história com alguém que já ajudou demais quem não merecia. E me segue para mais.